O que não fazer para vender mais? Olha que interessante. São coisas que você faz e nem se deu conta que isso mata as suas vendas. Isso dificulta muito mais fechar os negócios. Meu nome é Nathan Pradella, eu sou empresário do ramo de alimentos, indústria de alimentos. Sou especialista em vendas. Na minha empresa, a gente cresce mais de 100% ao ano. A gente só não cresce mais porque a produção não acompanha tão rápido assim. Não sei se você sabe, mas uma produção eu tenho que investir em maquinário, equipe e tal e tal. Mas as vendas decolam de vento em polpa apenas não fazendo isso que eu vou te falar, que você pode ser que você faça e nem se tocou nisso. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você não deve fazer. Eu chamo isso de trem desgovernado. Imagine um trem desgovernado. Ele sai do trilho, parece que ele vai atropelando tudo. E as pessoas gritam lá dentro e ninguém tá nem aí, porque ninguém tá ouvindo nada. E as pessoas estão com medo e o trem continua andando, como se ninguém tivesse lá dentro. Pois é, tem muita gente que na hora de vender o seu produto ou o seu serviço é um trem desgovernado. Nathan, como assim um trem desgovernado? O cara fala tanto, ele chega falando tanto, ele chega explicando tanto, explica tudo, fala sem parar, que faz colocar dúvida na cabeça do seu cliente. Tem um treinamento chamado Como Ler a Mente do Seu Cliente, é um treinamento meu, método NAN, que fala que pare de vomitar informações igual um trem desgovernado. Aquela pessoa que quer explicar sobre tudo do seu produto, absolutamente tudo. Se você está querendo explicar tudo do seu produto, é porque você não entendeu o que é que o seu cliente precisa. E aí, você quer explicar tudo para ver se alguma coisa cola. Isso, na hora, o seu cliente sabe que você não entendeu a dor dele. Recentemente, uma empresa de sistemas operacionais foi lá visitar a empresa Pradella Alimentos. E o vendedor, um cara muito gente boa por sinal, falou assim, me levou lá o gerente de relacionamento dele. E falou assim, ô gerente de relacionamento, o Nathan tá com alguns problemas aqui e eu acho que seria legal ele te falar um pouco dos problemas dele para você responder para ele. E aí o gerente de relacionamento, isso me deixou espantado. O gerente de relacionamento falou assim para mim, assim, não, Nathan, quer dizer, eu comecei a falar dos meus problemas. Na hora que eu comecei, ele me interrompeu. E ele falou o seguinte, não, Nathan, faz o seguinte, eu vou te apresentar uma apresentação completa aqui e aí você vai me fazendo as perguntas. E aí eu fui obrigado a escutar o cara falando 2 horas e aquilo que eu tinha certeza que estava dando certo, de repente eu tive foi mais dúvida. Eu nem comprei o sistema, porque o cara fez foi me colocar mais dúvida na cabeça do que solução. Eu só queria saber de resolver o meu problema, eu não queria saber de tudo, não queria saber daquele mundaréu de coisas que aquele sistema fazia. E você, na hora de vender o seu produto ou serviço, se você for uma pessoa como eu, um empresário, um empreendedor, ou se você for um vendedor, cara, preste atenção, o seu cliente tem algumas dores. E por mais que o seu cliente tenha, que você atenda vários clientes do mesmo segmento, eles não têm dores iguais. Elas são no máximo parecidas. E aquilo que dói mais em um, não dói tanto no outro. Então, por exemplo, os meus clientes são supermercados. Só que eu atendo o comprador. Quando eu vou no supermercado que eu sou atendido pelo comprador, o comprador está preocupado em vender mais, em bater a meta dele de venda. Quando eu falo com o dono está preocupado com rentabilidade, está preocupado com atender o cliente dele melhor. Enfim, são mesmos clientes, mas as dores são diferentes. Outra coisa que, como um trem desgovernado, você não pode fazer, falar muito sobre características. Ah, Nathan, eu falo pro meu cliente assim, ô, meu amigo, a minha massa de pastel é feita com trigo argentino, produzido no interior da fazenda Felicità do norte da Argentina. Ele não quer saber disso. Isso são características.
Agora meu cliente quer saber o seguinte: ô meu amigo, qualidade você já sabe, nota 10, comparado ou melhor do que as melhores do mercado. Agora vamos para o que interessa. O trabalho que eu faço entrega 2 vezes por semana, exposição 30 dias por mês, resultado de venda, uma ação comercial todos os meses liberada para você. Objetivo, aumentar em 30% a sua venda de massa de pastel. É isso que ele quer saber. Entendeu o que é interessante? Então, isso é uma das abordagens que a gente usa para a gente vender. Não é desse jeito que eu estou falando para você no vídeo, tá? Isso é porque eu sintetizei, falei tudo de uma maneira rápida. Para o meu cliente, é essa ideia que eu trago para ele. Porque eu sei que ele não está interessado em... A questão dele não é qualidade agora. Até porque quem não tem qualidade, meu amigo, quem não tem matéria-prima boa, quem não usa produto que presta, daqui a pouco nem vai estar mais no mercado. Se você está perdendo tempo provando a característica do seu produto, significa porque tem coisa duvidosa nessa história aí. Outra coisa que você não pode fazer, como um trem desgovernado, falar alto e rápido e querer respostas rápidas. Sabe quando você faz uma pergunta para o outro e você não aguenta 5 segundos de silêncio e já continua falando, e já continua perguntando? E aí, meu amigo, você gostou? Aí o seu cliente fica assim. Não, porque se você não gostou, me fala que eu vou te explicar outra coisa. Aí o cliente fica assim. Não, pois é, porque qualquer coisinha você me fala aqui que eu já te respondo agora. Sabe essa agonia? Então, você começa a falar igual um trem desgovernado pro cara, alto, rápido e quer que ele responda rapidamente. Cada cliente tem seu tempo. E é muito importante você aprender a lidar com minutos de silêncio. Até porque quando você faz uma pergunta para o seu cliente e você sabe o poder que tem o silêncio, você faz com que o seu cliente se sinta incomodado com o silêncio. Logo, ele acaba te respondendo muito melhor e muito mais informações do que você gostaria. Então aprenda que o silêncio é uma fantástica arma de persuasão, de conquistar as informações que você quer. Outra coisa que você não deve fazer, igual um trem desgovernado, é interromper a fala do seu cliente. Meu amigo, você chegou para vender para o seu cliente. O seu cliente vai comprar. Seu cliente começa a falar do problema dele, você, com a sua prepotência, acha que já sabe de tudo e interrompe ele. Não, 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 não. Nesse caso aqui, ó, você não precisa nem continuar falando. Eu já sei a sua solução. Ou então você chega, o cara tá falando e fala assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ou seja, antes do cara terminar de falar, você tá mais preocupado com a sua pergunta do que com a resposta dele. Isso é uma falta de educação. Se você faz isso, meu amigo, pare de fazer, porque isso está matando as suas vendas. Como assim matando minhas vendas? Você dificulta com que o seu cliente fale para você as informações que são preciosas para você. E com menos informações, menos armas para jogar. Então, quando você faz uma pergunta para o seu cliente, ele está te dando todas as informações. Ou seja, as cartas dele estão vindo para você. Aí, de repente, você fala para ele, não quero suas cartas, não. Eu jogo com as minhas, eu jogo com as suas. Você continua num jogo incerto. Então eu, quando eu atendo um cliente, se um cliente meu, quando um cliente meu começa a falar, ele só para de falar quando ele para de falar. Não sou eu que interrompo ele. Que eu preciso colher o máximo de informações possíveis. E eu preciso deixar com que aquilo que está no coração dele saia. Eu preciso deixar com que a energia que está na cabeça dele saia. E eu quero ser a pessoa que vou estar lá para receber tudo isso. Beleza? Outra questão. Atacar o ego do seu cliente. Você não pode fazer isso, cara. Mesmo sem querer. Entendeu? Então, às vezes você vê que o seu cliente está tendo um resultado ruim e você acaba atacando o ego dele. Tipo assim, olha, esse negócio que você escolheu aí, ó, tá dando certo não. Ao invés de você falar para ele assim, ô meu amigo, esse produto que o senhor tem na loja não é um produto que deve estar dando muito resultado. O senhor não quer avaliar direitinho para saber se é uma boa ideia mesmo manter esse produto na loja? Aí o seu cliente fala assim, cara, deixa eu avaliar aqui. Não, realmente, vou tirar. Olha que legal. A responsabilidade passa a ser dele. O ego é dele, o mérito é dele, não seu. Ou você está aqui para vender ego? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então não ataque o ego do seu cliente. Não ataque o ego do seu cliente. Você não precisa disso. Se você está precisando disso, você que está com o ego muito baixo. Então tem alguma coisa errada nessa história. Outra coisa, tá? Sabe aquela pessoa que fica agoniada e agitada? Ela não consegue ficar parada numa cadeira, não consegue ter um minuto de silêncio.
É o tempo inteiro nesse agito. Na hora que você vai falar com o seu cliente no telefone, é aquela barulheira, aquele agito. Quanto mais barulho você faz, menos o seu cliente fala. Quanto menos o seu cliente fala, menos informações você tem. Quanto menos informações você tem, menos cartas você tem para jogar. Quanto menos cartas você tem para jogar, menor é a probabilidade de fechar um grande negócio, de fechar um bom negócio. Quanto menos negócios você fecha, ou quanto menos bons negócios você fecha, cara, menos resultados você tem. Então, cliente com a boca aberta é um presente. Cliente falando é um presente. Cliente derrubando as lágrimas dele sobre você é um presente. Escute e esteja lá para ajudar de verdade. Que você vai ver a mágica que isso vai acontecer. Beleza? Não interrompa o seu cliente, não fique agoniado, não fique apressado. Faça menos barulho e haja de maneira inteligente, com foco no resultado. Outra questão, não prestar atenção no que o seu cliente está falando. Então é assim, ó, você fez uma pergunta, aí o seu cliente está te respondendo. E enquanto o seu cliente está respondendo, você está ouvindo para responder e não ouvindo para compreender. Isso acontece em tudo que você discute. Se você faz isso com o seu cliente, você faz isso com tudo. Tipo assim, seu cliente fala para você assim, não, cara, eu tô olhando esse seu produto aqui, mas eu tô achando que não vai funcionar para mim. E você tá aqui maquinando, ó. Ele não tá sabendo. Já vou responder para ele isso. Já vou responder para ele aquilo. Não, ele não viu. Ele não entendeu o que eu expliquei. E ele falando para você, eu tô vendo aqui que a minha empresa é pequena ainda, não é a solução ideal. E você tá aqui, ó. Cara, é a solução ideal sim. Ele é que não entendeu o que eu quis dizer. Ele que não entendeu o benefício. É isso que é o que acontece normalmente. Agora, qual que é o pensamento certo? O que você deve fazer? Seu cliente está falando a dor dele lá, ele está falando qual que é o problema. Aí você fala assim, cara, por que será que ele acha que não serve? Por que será isso? Por que será aquilo? Por que será isso? Por que será aquilo? O que eu preciso saber? Será que eu posso conhecer a operação dele? É isso que tem que estar na sua cabeça. Um pensamento para compreender. Então quer dizer, se o seu cliente faz uma pergunta e você já tem uma resposta pronta, ou você entende da dor dele melhor do que ele mesmo, isso eu também te ensino a fazer no método NAM, no treinamento método NAM, tá? E é o que eu faço, ou você entende da dor dele melhor do que ele mesmo, ou você não ouviu o que ele está te dizendo. E eu vou te dizer, 99,9% das vezes você responde para o seu cliente imediatamente depois que ele te pergunta, porque você não ouviu o que ele quis dizer. Eu sei que é assim porque eu sou empresário, eu compro de N pessoas, eu vendo para N pessoas todos os dias. E eu sei que é isso que acontece. Se você não entende da dor do seu cliente melhor do que ele mesmo, na hora que seu cliente terminar um questionamento, terminar uma objeção, você tem que fazer para ele mais perguntas e não entregar respostas. Você precisa se assemelhar com o seu cliente. Por exemplo, eu não sou dono de supermercado, mas eu entendo de supermercados muito bem. Estou comprando agora um curso sobre os supermercados. Eu estudo sobre varejo, eu estudo sobre atacarejo. Eu entendo coisas que nem às vezes quem trabalha lá dentro entende. Porque eu procuro entender a dor do meu cliente melhor do que ele mesmo. E é por isso que muitas vezes não, é por isso que 100% das vezes eu vou no meu cliente e eu vendo. Porque ele sabe que eu sei a dor dele. Porque a minha apresentação, a maneira como eu explico para ele sobre o meu produto, a maneira que eu explico para ele sobre as coisas, é de quem entende a dor dele. Ele se assemelha comigo, ele presta atenção em mim. Isso não é uma técnica de persuasão, isso é estudo, isso é campo de batalha, isso é prática. O que eu faço com o meu cliente? Eu estudo o negócio do meu cliente para entender do negócio dele tão bem ou melhor do que ele mesmo. Tá? Isso quer dizer que eu entendo melhor de todo mundo? Não, isso não quer dizer que eu entendo melhor de todo mundo. Mas eu me aproximo demais. E quando o meu cliente me traz um problema, quase sempre, tá? Eu falo para ele, você tem razão, deixa eu entender mais. Certo? Quando meu cliente me fala de uma objeção, não, Nathan, não vou colocar seu produto aqui agora e tal e tal. Cara, não, de acordo com o que você me falou, eu concordo com o senhor. Deixa eu só entender um pouquinho mais. E eu faço mais perguntas, ao invés de querer ficar entregando respostas. Beleza? Isso foi só o item número 1, que você faz e isso mata as suas vendas. Se você quiser vender como eu vendo, crescer 100%, 200% ao ano, meu amigo, aprende isso, não faça mais isso, tá?
Número dois agora, olha só. Ser dono da razão. Se você é aquela pessoa que é o dono da razão, isso está matando a sua venda, isso está matando o seu negócio. E se você só tem um sonho de ter um negócio, isso vai matar o seu sonho de ter um negócio. Assim como já matou o meu. Eu já fui o dono da razão, eu sei o que é isso. Eu sei o que é gostar de ganhar discussão. Eu sei o que é ter prazer em fazer com que o outro assuma que está errado. Eu sei o que é verificar que alguém falou alguma coisa, ir pesquisar e chegar nessa pessoa e falar assim, ó, aquilo que você me falou não é aquilo ali não, hein? Eu sei o que é isso. Eu sei porque eu já fui assim e muito. Tem um amigo meu, o Ricardo, eu chamo ele de Cabron. A gente sempre foi muito amigo desde a infância. E hoje a gente não se encontra tanto, mas a gente continua sendo amigo. Cara, a gente passava horas discutindo para ver quem ganhava uma discussão. Entendeu? Isso aumenta, quando eu ganhava uma discussão, isso aumentava meu ego. Então, se você é uma dessas pessoas, se a sua preocupação é ganhar uma discussão e não fazer com que seu cliente compreenda de verdade. Então, Natan, mas ganhar discussão não é fazer o cara compreender? Não, não é. Quantas vezes alguém te provou por A mais B alguma coisa e você fez bem assim, ó, sei não essa história aí, eu vou verificar direitinho, depois eu te falo. Convencer o outro contra a vontade faz com que o outro conserve sempre a opinião anterior. Isso está num livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você é uma pessoa assim, cara, leia esse livro 25 vezes. Leia só uma primeiro, depois leia mais uma, depois leia mais uma, até dar 25 vezes. Eu só li esse livro uma vez, na verdade duas. Mas eu já escutei o áudio desse livro umas 8 vezes. E eu vivo fazendo isso. Ou até mais, tá? Já vi vídeo desse livro umas 2 ou 3 vezes. Então, assim, eu costumo... Isso é importante. Quem que é o cara dono da razão? É o cara que faz muita afirmação e pouca pergunta. Por quê? Porque ele é o dono da razão. Então, tudo que o cliente dele pergunta, ele afirma, ele afirma, ele afirma. Fazer perguntas mesmo para compreender? Não. Tá? Ou então você faz aquela pergunta maliciosa, né? Ah, mas então se você disse isso, quer dizer que agora você está falando isso? Isso não é uma pergunta digna de alguém que quer compreender o outro. É uma pergunta de quem quer responder o outro. Beleza? Vamos lá, número 2, responder prontamente todas as perguntas dos clientes. Sabe aquela pessoa que ela não pode ficar sem respostas? Se você for assim como eu era, beleza? É isso aí. Você não pode falar eu não sei. Falar eu não sei para você dói? Pois é, muitas vezes eu falo para o meu cliente, eu não sei. Eu estava numa negociação quarta-feira agora, junto com uma grande rede de supermercados, e o cara falou assim, Natan, tem uma nova loja nossa que está inaugurando lá. E é uma loja muito boa, você deve ter visto por aí. Você chegou aí na loja? Aí eu falei assim, não fui e nem vi. Muitas vezes você quer mentir, você fala, fui sim, cara, eu até vi, muito legal a loja. Pra que mentir, cara? Você é um ser humano, tá? Faça com que o seu cliente confie nas suas palavras. Então fale a verdade quando for verdade, não tem que ficar inventando moda. Então não queira ter uma resposta pronta para tudo. Aquilo que você não tem resposta, não responda. Aquilo que você tem resposta, você responde, tá? Aí esse meu cliente, nesse mesmo dia, falou o seguinte, Natan, eu consigo te dar essa loja e a outra loja para você trabalhar a partir de tal dia, desde que você tenha para mim tal equipamento pronto. Você já tem? Eu falei assim, não. Qual que é o problema? Fale a verdade, tá? Não queira ter uma resposta pronta. Oh, não tenho, mas a gente está fazendo... Cara, não tenho, estamos preparando, te dou o retorno até sexta-feira, por exemplo. E nem deu retorno. Isso é interessante perceber. Mas a gente vive falando com ele, segunda-feira provavelmente os equipamentos estarão prontos, eu vou e dou o retorno para ele e falo, olha, ficou assim, assim, assado. O dono da razão também, ele costuma não interpretar os sinais. Então ele está explicando para o cliente dele um monte de coisa e ele está percebendo que o cliente dele não está concordando com ele. Quer dizer, ele nem está percebendo porque ele não está preocupado em compreender o que o cliente está querendo dizer. Ele não está preocupado em entender o que o outro está querendo dizer. Ele está preocupado só em explicar, explicar, explicar. Então, cara, não seja o dono da razão. Outra coisa que o dono da razão não faz, ele não pede ajuda. Existe um ditado que eu ouvi uma vez o Braulio Bessa falando, é um poeta de cordel, que ele falou o seguinte, quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Quando você ajuda alguém a fazer alguma coisa, você se sente mais feliz do que às vezes a outra pessoa. Isso acontece porque quando você ajuda alguém, você
se torna útil a outra vida. Então, quando você pede a ajuda do seu cliente para que ele te ajude a compreender, ele fica feliz em te ajudar. Só que o dono da razão, ele não dá esse braço a torcer. Ele sempre tem as respostas. E isso mata as suas negociações. Isso faz com que você não conquiste uma troca de energia saudável. Porque o dono da razão, ele quer responder tudo. Ninguém ajuda ele. Enquanto que quando você pede ajuda, você faz com que o outro se conecte com você, porque ele fez parte do seu sucesso. Então, se você é o dono da razão, se você é o cara que tem 25 respostas para cada pergunta, observe se isso está te trazendo bons resultados. É bem provável que não. Vamos lá, número 5. Não dividir ou entregar para o outro o mérito. O dono da razão, de quem que é o mérito? É dele, eu sei. Sempre ele que tem o mérito. Então, você está junto com o seu cliente, você está vendendo para ele um produto. Ô, senhor Carlos, muito obrigado por o senhor nos dar essa oportunidade e graças à sua empresa, tá? O nosso produto vai crescer um pouquinho mais. Isso é dar o mérito para o outro. Senhor Carlos, cara, eu já estudei muito sobre o seu negócio. E graças a essa oportunidade que o senhor me deu aqui agora, hoje nós vamos fazer mais uma parceria. Muito obrigado. Entendeu? Ao invés de você chegar lá, senhor Carlos, eu tenho experiência disso aqui, por isso que eu vou ajudar o senhor aqui, vou conseguir entregar para o senhor o resultado. Senhor Carlos, o resultado que eu te entreguei está sendo bom? Entendeu? Então, assim, entrega o mérito para o senhor Carlos, entregue para ele. Agora, se você for o dono da razão, raramente você vai fazer isso. E outra coisa que o dono da razão faz é contraditar tudo que o cliente fala, que seja contrário ao seu produto. Isso é até uma questão chata, né? Mas enfim, você já sabe, já expliquei muito sobre isso aqui, já passou até do tempo de eu falar desse tema. Então, cara, não seja o dono da razão. Isso mata as suas vendas, beleza? Terceira coisa que você não deve fazer, e isso mata os seus melhores negócios, é ser inconsistente. O pecado da inconsistência, tá? Eu já cometi esse pecado, não foi uma vez só, beleza? Até hoje, de vez em quando eu cometo. O segredo é você cometer isso o mínimo possível. O que é a inconsistência? Pense, por exemplo, tem aquele ditado, né, que fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem outra brincadeira que a gente fala que um cliente, ele diz não, 10 nãos para 10 vendedores ou fornecedores diferentes. Mas não diz 10 nãos para um único vendedor ou para um único fornecedor. Isso significa porque quando você tem consistência, uma hora o seu cliente cansa de te dizer não. E você para de ser uma ameaça para ele e se torna alguém familiar. E para pessoas familiares a gente gosta de dar a oportunidade. Então, se você agir com consistência, você fecha os negócios. Então, o grande segredo é o que você não deve fazer. Não devo desistir do meu cliente porque ele falou que não a primeira vez. E não porque eu também não devo desistir porque ele falou não a quinta vez. Vai até a 10ª vez. Chegou na 10ª vez ele falou não, tá tudo bem. Você vai falar assim, Natan, mas eu vou perder meu tempo até a 10ª vez? Tá vendo? Você já tá crente que você não vai fechar negócio. Deixa eu te contar um segredo. A maior parte dos negócios que a gente fecha aqui em Brasília, a gente escuta não 3, 4, 5 vezes até conseguir ter um sim. Tá certo? E o negócio acontece mesmo. Então existe um processo. Esse é o processo. Outra coisa, não marcar sempre o próximo compromisso. Então você foi até o seu cliente visitá-lo, ou ele foi até você, e você deixa, depois eu te ligo, ou então, depois a gente se fala. Não, volta aqui semana que vem. Cara, tem que deixar marcado. Se for possível, deixa marcado. Olha, faz o seguinte, quarta-feira às 14 horas eu tô aí de novo, entendeu? E você faz isso pelo seu cliente. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, tá? Outra coisa, não agradar ao cliente durante o processo de venda. Então o que acontece? Durante o processo de venda, o que você normalmente faz? Você vai lá para vender, vai lá para vender, vai lá para vender, vai lá para vender, vai lá para vender. Você tem que ir lá para dar um sorriso. Você tem que ir lá para deixar uma mensagem. Você tem que ir lá para ouvir o cara. Você tem que ir lá, você pode levar um bombom. Cara, você tem que agradar o seu cliente durante o processo de venda, não depois, antes.
Você faz primeiro. Faz primeiro. Vai lá para entregar um sorriso. Vai lá para... E aí, meu amigo, tudo bem? Eu vim aqui hoje porque eu queria muito te dar um bom dia hoje. E eu tô muito esperançoso que um dia eu vou fazer negócio com você. Tá bom? Tenha um excelente dia de trabalho e, por favor, não esquece de mim não, que eu tô aqui para te vender e eu quero muito fechar esse negócio. Isso é uma forma. Você foi lá para levantar o dia do cara, para deixar o cara mais feliz. Isso é investir no seu cliente. Não saber tudo sobre a venda do cliente durante o processo. O que eu falo sobre isso, tá? Se você visitou o cliente uma vez, pergunta um pouquinho dele. Segunda vez, pergunta mais um pouquinho. Terceira vez, pergunta mais um pouquinho. De modo que, durante o processo, você vai entendendo quem que é aquele cara, o que ele gosta de fazer, o que ele valoriza, se ele é casado, se ele tem filhos, se ele é solteiro, se ele gosta de sair, se ele gosta de festas, de onde que ele nasceu. Cara, pergunta. Pergunta para você começar a construir uma amizade com esse cliente, tá? Outra coisa que você não pode fazer, e eu sei que você faz, é não cumprir os compromissos porque o seu cliente não cumpre. Ah, eu não vou chegar na hora não porque meu cliente não chega. Eu não vou fazer isso porque meu cliente não faz. Ah, cara, eu liguei para ele, já que ele não atendeu, eu não liguei de novo não. Mandei mensagem, ele não respondeu, eu não vou mandar outra. Pois é, isso aí mata as suas vendas, beleza? Até porque se você chega na hora, se você sempre faz o que é certo, uma hora você chega no seu cliente e fala assim, meu amigo, deixa eu te contar um negócio. Você não está sendo fácil, não. Eu te mando a mensagem, você não responde, eu te mando outra, você não responde, eu venho aqui, você não me atende. Não me importa, não. Eu tenho certeza que você e Deus vão recompensar isso, porque o meu esforço para te atender e para entregar um resultado para você é muito grande. Até o cara fica sem graça de ver aquilo e fala, ô meu amigo, desculpe, cara, é porque a vida é tão corrida, a pessoa fica até sem graça. Então por isso que quando você faz aquilo que é certo, mesmo que seu cliente não faça, no final das contas você fecha a venda. Eu consigo te ensinar técnicas como essas no treinamento Método NAN. Então assim, cara, tem muita coisa legal que você faz que faz com que o seu negócio duplique, triplique, multiplique por 10 até. Não se organizar porque o cliente não é organizado. Tipo assim, sabe? Olha, se o meu cliente quiser uma informação, eu não vou ter. Porque aquele cliente não está nem aí. Cara, se organize, tenha as informações na sua cabeça, tenha os dados no seu computador, tenha os dados na sua agenda, porque uma hora você pode precisar e isso traz muito prestígio para você, beleza? Outra coisa que você não faz, e eu sei que você não faz, é desenvolver-se diariamente. Você escutou? Diariamente. Nessa hora você tá puto comigo, porque eu tô te enchendo o saco, eu sei disso. Se você não se desenvolver diariamente, você vai ficar para trás. Isso está matando as suas vendas. O que é desenvolver-se? Cara, é ler um livro novo, ler uma história, assistir um vídeo todos os dias, escutar um audiobook, conversar com as pessoas sobre ideias boas, entrar num ciclo de amizade de pessoas que estão crescendo e se desenvolvendo. Se você não está fazendo isso, isso está matando as suas vendas. Você está com um feixe aqui tipo de cavalo no seu negócio. Não tem para onde fugir. Se você não se desenvolve, se você não faz treinamento, não faz curso, não vê vídeos, não lê livros, uma hora a sua mente não consegue mais abrir, meu amigo. Não tem jeito, tá? Então isso certamente mata as suas vendas. Natan, mas eu já sou um milionário, eu já ganho dinheiro. Tá, e se você fizesse isso, então você ia ganhar muito mais. Mas eu não quero mais dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas. Cara, com mais dinheiro você ajuda mais pessoas. Entendeu? Ah, mas eu não quero mais dinheiro, eu quero curtir a vida. Ah, tudo bem. Tudo bem. Então você não tem nem que estar assistindo esse vídeo, porque se você quer aumentar suas vendas, mas quer curtir a vida, tem alguma coisa errada. O quarto aqui, tá? É não saber fazer perguntas. Caraca, isso aqui dá pra falar 20 horas sobre isso. Não saber fazer perguntas. As perguntas, elas são... Sabe aquela chave... Não sei se você sabe, mas em alguns hotéis existe uma chave chamada chave mestra. Essa chave mestra, ela é uma chave que ela abre qualquer quarto do hotel. Vamos supor que alguém fique preso lá dentro, alguém perca a chave, dê algum outro problema, algum hóspede não queira sair do hotel. Essa chave mestra, ela serve para abrir todos os quartos, né? Saber fazer perguntas é a chave mestra dos negócios. Você aprende a encontrar todas as respostas que você precisa. Natan, o que é saber fazer perguntas? Perguntas de curiosidade. Por exemplo, meu amigo, só por curiosidade, como é que o senhor chegou até aqui? Como é que o senhor construiu essa empresa? Como é que o senhor comprou esse carro?
Como é que o senhor passou num concurso? Como é que o senhor cuidou de 3 filhos, 4 filhos? Como é que o senhor teve um casamento tão durável? Na hora que a gente faz uma pergunta dessa para uma pessoa, se eu perguntar isso para você agora, meu amigo, como que você chegou até aqui? Nessa hora, se você estivesse na minha frente, você ia dar um sorriso, ia falar assim, cara, eu cheguei aqui, ia me contar a sua história inteirinha. Nesse momento, a gente ia conquistar uma conexão. Entendeu? Perguntas é a chave mestra. Perguntas de entendimento, por exemplo, meu amigo, e se você pudesse listar, para eu entender melhor e conseguir te entregar o melhor atendimento possível, o melhor serviço possível, quais são as suas principais necessidades, aquilo que te dói? Isso é uma pergunta, isso é uma chave mestra. Seu cliente vai abrir o coração dele para você, cara. E você vai poder ouvir genuinamente e entregar para ele a resolução que ele precisa e ganhar dinheiro com isso. Todo mundo vai sair 100% feliz. Então, um dos maiores erros das pessoas que querem vender um produto ou um serviço, os empreendedores, os vendedores, é não saber fazer perguntas. O cara quer entregar respostas o tempo inteiro e não sabe fazer as perguntas certas. Você imagina só, meu amigo, depois que eu te apresentei meu produto, só para eu entender na sua cabeça, o que você imagina que vai virar a sua vida ou a sua empresa depois que meu produto estiver aqui? Me explica o que você está na sua cabeça para eu conseguir ficar bem próximo do seu pensamento e te entregar aquilo que você quer. O cara vai falar para você 1 hora, você vai ter conexão, você vai poder agir direitinho na dor dele, na dor deles. Perguntas de fechamento, poucas pessoas sabem fazer pergunta de fechamento, cara. Eu fico maluco com isso. Quase ninguém sabe fazer uma pergunta de fechamento. Pergunta de fechamento não é perguntar para o cliente, e aí, negócio fechado ou não? Não é isso que é pergunta de fechamento. Uma pergunta de fechamento de verdade, de qualidade é, meu amigo, para quando o senhor quer que eu mande o produto? Amanhã ou quinta-feira? Porque o fechamento do produto, o fechamento da venda, ele já aconteceu. É você que não percebeu, o momento que a venda já estava fechada. Ou você está achando que você apresentou o seu produto para o seu cliente durante 1 hora e chegou no finalzinho, você falou fechado e ele decidiu ali. Ele não decidiu ali. Quando você vai comprar uma roupa no shopping, você decidiu que você vai comprar roupa lá na loja? Você decidiu em casa. Já está decidido. Você já decidiu que valor que você ia pagar, já decidiu que roupa que você queria. Natan, mas eu fui em lojas diferentes. Você chegou na loja, por exemplo, e você vestiu aquele vestido, ou então você vestiu aquela calça e falou assim, cara, é essa. E depois você experimentou mais 2, 3 calças. Que hora que você decidiu que você ia comprar aquela calça? Na hora que a vendedora te perguntou se o negócio estava fechado? Ou no momento que você se viu naquela experiência? Entendeu? O negócio é fechado muito tempo antes. Você não precisa rotular isso. Natan, e qual que é o mal de eu rotular? Quando você rotula isso, alguns clientes vão ficar inseguros em decidir. E você pode perder 1 semana, 2 semanas de venda. Por exemplo, eu chego no meu cliente e falo para ele, ele foi lá e experimentou na loja de roupa 4 calças. E eu pergunto para ele assim, e aí meu amigo, negócio fechado? Quantas você vai levar? Aí ele fala, vou levar 2. Você matou a sua venda. O que você deveria ter feito? O cara experimentou 4 calças. E conforme ele foi experimentando, você fala, gostou dessa? Ele, gostei. Gostou dessa? Gostei. Você separa a que ele gostou e fala para ele assim, meu amigo, separei aquelas 4 que o senhor gostou. Como é que o senhor prefere pagar? No cartão de crédito ou débito? É assim que se fecha a venda. Porque a opção dele não levar as 4 calças, ele precisa fazer um esforço mental muito maior de, primeiro de tudo, falar para você o seguinte, não, mas eu não vou levar as 4 não. Muitas vezes o cliente vai levar as 4 sem nem te perguntar nada. Entendeu? Então, pergunta de fechamento não é pergunta para colocar dúvida na cabeça do seu cliente, é para colocar resposta na cabeça dele. Saber fazer pergunta de fechamento é importantíssimo. Beleza? Você está vendendo um produto ou um serviço para o seu cliente e, por exemplo, seu cliente foi lá e ele foi gostando do negócio, foi te perguntando. Cara, e você viu que que ele gostou da ideia. Vai digitando o pedido dele, vai escrevendo o pedido. Aí você fala, seu Carlos, de tudo isso que a gente conversou, eu sei que esses produtos vão atender o senhor.
Pretendo mandar para o senhor na segunda-feira. O senhor tem espaço para receber aí? Entendeu o que eu estou falando para você? Você faz uma pergunta que não tem nada a ver com o negócio. Só para ele concordar ou não. Não, tem sim. Então tudo bem, eu mando, tá bom? Mando com o boleto de 14 dias. Qualquer coisinha o senhor me liga e eu vou acompanhando o processo. É isso. É assim que a gente faz pergunta de fechamento. Eu tenho uma técnica para ensinar isso num treinamento chamado Método NAN. Cara, é muita coisa para falar para você. É muita coisa para você aprender como é que faz um fechamento de uma venda. Beleza? E isso a gente faz através de perguntas. Vamos lá, perguntas de satisfação. Como é que a gente faz pergunta de satisfação? Você liga para o seu cliente ou então pergunta para ele: "Você está satisfeito com o meu produto?" Cara, quase sempre ele vai falar que sim. Não é assim que a gente faz pergunta de satisfação. A gente faz assim, ó. Ô, senhor Carlos, eu preciso muito da sua ajuda e daquela resposta sincerona, porque é assim que a gente vai melhorar. De 0 a 5, qual que é a nota que o senhor dá para o meu trabalho e para o nosso serviço? Aí suponha que o senhor Carlos te dê nota 5. Você fala para ele: "Senhor Carlos, e suponha que a gente queira criar uma nota 8. O que nós poderíamos fazer para o nosso produto ser nota 8 agora?" Colhe essa informação. É assim que se faz pergunta, cara. É assim. Se você quer a resposta certa, uma resposta objetiva, que seja um norte para você tomar a decisão, você tem que saber fazer a pergunta certa. Que o cliente vai responder aquilo que você precisa que ele responda. Que é a opinião real dele, a verdadeira. Pergunta de resultado. Você está satisfeito com o resultado que a gente entrega? Não, já te expliquei. É quase a mesma coisa da anterior. Pergunta de melhoria. Você vai fazer essa aí. Seu Carlos, para a gente ser nota 8, liste para mim 4 coisas que a gente pode melhorar, as 4 principais. Que se ele tiver na cabeça só 2, ele vai inventar mais 2. Isso vai ser um ponto positivo para você melhorar também. Tá? Porque se ele não tiver mesmo as 4, ele vai te falar: "Cara, eu só lembrei de 2, não tem mesmo." Aí você vai agir convicto, falar assim: "Realmente, falei pro cara falar 4 e ele só conseguiu falar 2. Só passou na cabeça dele 2 de verdade." Isso é uma resposta certa para você. Não é aquele dado que você não sabe decidir. Isso é um dado que você consegue saber, realmente. Outra coisa, pergunta sobre novos negócios. Senhor Carlos, que oportunidade o senhor tem aqui que alguém não te atende ou que o senhor gostaria que te atendessem melhor ainda? Pergunta, cara, pergunta. Tem muitas oportunidades no seu cliente, lá na sua frente, que você já visita ele, já está de cara a cara com ele. Quinta coisa que você faz, isso mata as suas vendas: tirar o seu da reta. Se você é daqueles que não coloca o seu na reta, meu amigo, você está para trás. Isso está matando a sua venda, isso está matando o seu preço, você está trabalhando com margem baixa, e isso faz com que seu cliente não fique fiel a você, porque ele sabe que o risco todo é dele. Então, por exemplo, eu vendo para o meu cliente um produto e aí não dá certo, ou então na vida dele não tem resultado e eu coloco a culpa nele. Ué, mas não foi eu que vendi? Não sou eu que sou responsável pelo sucesso do meu cliente? Ou você não é responsável pelo sucesso do seu cliente? Porque eu sou responsável pelo sucesso do meu. Tá? Não prever as possíveis dificuldades dos clientes. Então assim, cara, eu vendi para o meu cliente um produto e eu não sabia que ele ia ter algumas dificuldades. Você não é a mãe de Ná, você não vai descobrir aquilo lá, você não é Deus. Mas você tem como estudar a necessidade dele para compreender o melhor possível. E se o seu está na reta nesse momento, você assume junto com ele. E você continua tendo um cliente fiel. Olha só, um cliente que compra de você um produto ou um serviço, dá pau, e você junto com ele não deixa ele sair no prejuízo totalmente, ou pelo menos com a metade, esse cliente ainda continua respeitando você. Agora um cliente compra de você um produto, dá pau e você some, meu amigo, esse cliente não compra mais de você. Outra coisa, não firmar compromissos objetivos de perde-perde ou ganha-ganha. Isso aí faz você maximizar. Por exemplo, uma vez eu estava falando com o meu contador e ele ia fechar um negócio era um processo que ele ia fazer lá com uma cliente, que ele cobra 5 mil reais. E aí a gente estava tomando uma cerveja lá em casa e ele me falou assim: "Natan, eu vou visitar essa cliente na segunda-feira, eu gostaria que você me desse umas dicas." Eu falei assim: "Renato, quanto que custa esse serviço?" "Natan, 5 mil reais. Eu cobro 50% antes e 50% depois." Eu falo: "Renato, faz o seguinte, cara, você vai fazer da seguinte maneira, o risco todo é seu agora. Você vai falar para ela assim: olha, senhora Lourdes, estou inventando o nome, tá? Senhora Lourdes,
Eu cobro desse processo 30 mil reais, que são 6 parcelas do que a senhora vai receber todo mês, porque era uma questão de imposto de renda e tal. Eu cobro 6 parcelas, que daria 30 mil reais, mas a senhora só paga se tiver êxito. Entendeu que interessante? Então a gente estudou o contexto dela, ao invés dele cobrar 5 mil reais, e provavelmente ele não ia fechar, porque ela já tinha ido em outros advogados, outras pessoas, ninguém tinha conseguido fazer, ela não ia querer desembolsar mais 2.500 para ele com o risco dela. Então quando ele falou assim, ó, eu não te cobro nada, só quando sair. E quando sair eu quero 6 vezes 5 mil. Ela falou, então quer dizer que o risco todo é seu? Ele falou, é. Ela falou, então se é assim, fechado. Só vou pagar se eu ganhar. Cara, ele ganhou 6 vezes mais. Em uma negociação ele ganhou 25 mil reais a mais. Então preste atenção, quando você assume o risco para o seu cliente, o seu ganho aumenta muito, você ganha muito mais, porque o seu cliente não tem risco, entendeu? Então é importante. Você imagina só, por exemplo, você pega uma cliente e fala para ela o seguinte, olha só, a senhora pode levar, a cliente escolheu um monte de roupas, fala o seguinte para a sua cliente, olha só, esses 2 vestidos que a senhora ficou em dúvida, o que a gente faz aqui? A senhora pode passar o cartão, a gente coloca ele e a senhora tem 30 dias para devolver e a gente estorna a venda sem te fazer nenhuma pergunta. Mas leva para sua casa porque a senhora pode experimentar o vestido mais uma vez. E se a senhora não gostar mesmo, volta que a gente devolve o dinheiro integralmente. Tá vendo? Isso é uma forma de assumir o risco. Eu tô só jogando ideias, tá, pessoal? Outra coisa que você não faz e você precisa fazer, não garantir o sucesso do cliente. Cara, se você não garante o sucesso do cliente, seu cliente vai ter sucesso por mérito dele. O mérito não vai ser seu. E a gente já falou muito sobre isso, tá? Outra coisa, não acompanhar o andamento. O que é não acompanhar o andamento? Seu cliente comprou uma roupa, pergunta para ele como é que ficou a roupa, se ele está gostando, se ele foi no casamento que ele falou que ele ia. Se você está vendendo um serviço, acompanha o seu cliente para o resultado. Vamos lá, outra coisa, tá? Essa aqui é a última, essa aqui é uma das mais polêmicas. Se você faz isso, tem alguma coisa muito errada. Não gostar de ouvir sapo. Quase ninguém gosta de ouvir sapo, não é? Eu sei. E quase todo mundo tá errado. Natan, todo mundo tá errado, só você tá certo? É isso mesmo. Só eu tô certo. Quando o cliente liga para te pagar um sapo, ele tá no ápice do nervosismo dele. E ele tá falando tudo o que tá na cabeça dele ali. Nesse momento, algumas vezes ele te ofende. E quando ele te ofende e você fala para ele assim, ô meu amigo, só me desculpe, eu vou trabalhar para melhorar isso. E segura um pouquinho que eu já te dou o retorno para a gente ver o que a gente faz. Quando você desliga o telefone, aquele cliente fica com um peso na consciência. E meu amigo, quando você tem um cliente com peso na consciência com você, isso é uma moeda de troca tão grande que você consegue o que você quiser depois. Então essa questão de você aprender a ouvir sapo de verdade, deixar o cliente te bater para ele ficar com peso na consciência é fundamental para que você tenha algumas moedas aí, algumas cartas na manga sensacionais. Sexta coisa que você não faz, e isso está matando as suas vendas, é não ter raciocínio lógico. Não é que você não tem, é que você não está nem aí para isso, nem se preocupa com isso, não está preocupado com isso. Então o que acontece? Seu cliente fala alguma coisa e você não interpreta o que ele diz. Aconteceu agora quinta-feira ou sexta-feira, um vendedor nosso lá recebeu uma mensagem de um cliente. E ele achou que o cliente estava dizendo para ele uma coisa e ele deu uma resposta bem grandona lá, se explicando, se justificando, um monte de coisa. E o cliente